Graças e paz, povo de Deus, bem-vindos ao Devocional Pregai. Estamos lendo o livro de 1 Reis e hoje é dia de lermos os capítulos 12, 13 e 14 da Palavra do Senhor. E já te adianto que ficará cada vez mais claro entender o que está acontecendo com Israel neste momento. Porque a partir daqui agora, nós vamos começar a entender este racha, este rompimento que Israel tem. Tendo isso gerado pelo reinado de Roboão, filho de Salomão. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel ao norte não aceita ser governado pela dinastia de Davi. E mais para frente a gente vai ver o surgimento da cidade de Samaria. Essa cidade de Samaria é a mesma cidade onde habitava aquela mulher samaritana que teve aquele encontro com Jesus. E daí nós vamos entender, de fato, o que significa aquele encontro com Jesus. E isso é muito interessante porque a partir de agora nós vamos compreender de fato o que ocorreu e o que fez com que Israel se tornasse dividida. Amém? Vamos ler o capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5. A palavra do Senhor vai dizer assim: Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivia a carga pesada de trabalho e impostos alto que seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu: Dei-me 3 dias para pensar. Depois voltem para saber minha resposta. E o povo foi embora. Amém? Olha o que acontece. Roboão havia se rebelado contra o rei Salomão. E por se rebelar, ele foge para o Egito. Só que quando ele está lá e fica sabendo que o rei Salomão já não está mais vivo, quem está reinando no lugar de Salomão é seu filho Roboão, ele regressa. E ao regressar, o povo está cansado de pagar impostos altos, está cansado do trabalho pesado, e como ele já tinha se rebelado, coloca ele como linha de frente para ir falar com o Roboão. Quando ele vai falar com o Roboão fala isso para ele: aguarde 3 dias, deixa eu consultar os sábios, e daí eu volto a falar contigo posteriormente. E ele vai consultar os mais velhos. Os mais velhos dizem assim: é justo, alivia a carga, diminua os impostos. Eles disseram que serão leais se você fizer isso. Aí Roboão, não contente, ele vai consultar os mais novos. E isso é um perigo, porque normalmente os mais novos não têm a sabedoria de lidar com o povo. Precisa ter muito vida com Deus para saber lidar com o povo de Deus. Então ele vai consultar os mais novos, e os mais novos dizem assim: não aceite isso não, você é o rei. Fala para ele que se eles acharam que a carga que Salomão tinha imposto sobre eles estava pesada, essa carga ficará mais pesada ainda com o seu reinado. Porque Salomão os oprimiu com chicote, você os oprimirá com chicote cuja ponta é de metal. Olha só. Roboão, o insensato Roboão, né? Ele vai lá e acata as orientações dos mais novos. Passa-se 3 dias, o povo, juntamente com Jeroboão, vai ao encontro do rei Roboão. E a resposta é: vocês acharam que estava ruim? Vocês vão ver como é que vai ficar agora. E a resposta do povo foi a seguinte: então, que a família de Davi cuide das coisas, nós não iremos mais os servir. Olha só, acontece ali um racha. E logo após isso, o povo do lado norte de Israel colocam Jeroboão como rei. Então surge-se ali Israel ao norte, biblicamente dizendo, Israel ao norte posteriormente terá como a sua capital a cidade de Samaria. Olha só como é que são as coisas. E a parte de Judá, que é a parte sul, tem como a sua capital Jerusalém. E daí vai ficando cada vez mais fácil entender toda essa divisão.
Só que olha o que Jeroboão faz, com medo do povo ir até Jerusalém, adorar o Senhor, porque era lá que o povo iria entregar os seus sacrifícios. Ele fica com medo, porque ele pensa assim, o povo vai lá entregar os sacrifícios, vai ver o rei Roboão, e daí vão passar a servi-lo novamente. Certamente, quando voltarem, me matarão. O que ele pensa? Vou cercar a cidade. E quando ele cerca a cidade, olha o que ele faz. Ele coloca 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel, para que o povo não precisasse ir até a cidade de Jerusalém adorar ao Senhor. E ali eles começam a prestar culto em adoração a esses bezerros. E ele começa a dizer que foram os bezerros que tiraram o povo do Egito. Olha só o que ele faz. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor em 1 Reis, no mesmo capítulo 12, versículo 25, 26 e 27. Vai dizer assim: Então Jeroboão fortificou a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e se estabeleceu ali. Mais tarde, fortificou Peniel. Jeroboão pensou: se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi. Quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, voltará a ser leal a Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e o proclamarão rei deles. Então essa é a ideia que ele tem. Ideia totalmente inconsequente e impensada, não é verdade? Mas é interessante que no capítulo 13, o Senhor vai enviar um profeta de Judá até onde Jeroboão está habitando. Então ele vai para Israel no lado norte. E quando ele chega lá, ele repreende a Jeroboão por este ato que ele cometeu. Jeroboão, por sua vez, reinando, ele dá uma ordem e fala: prendam este homem. Quando ele estende a mãozona dele, o dedão dele, para apontar para o profeta do Senhor, ele fica paralisado. Daí a profecia sobre Jeroboão era o seguinte: o altar irá se rachar e as cinzas se escorrerá pela fenda gerada. Assim que ele aponta, ele fica paralisado, acontece essa profecia. E ele entende que quem está falando com ele ali é um homem de Deus. Ele, por arrependimento, pede para que o homem de Deus viesse a orar por ele, para que a mão dele voltasse para o lugar, porque a mão dele ficou paralisada enquanto ele apontava. Este homem ora, a mão dele volta. E daí ele entende que aquele homem é de Deus. E ele faz uma seguinte afirmação ao homem: vem para a minha casa, para o meu palácio, que eu vou te dar de comer e de beber. Só que a ordem de Deus para o homem é: não coma lá, não beba lá, regresse por outro caminho. Este homem fala para o rei: olha, eu não posso comer, eu não posso beber, preciso voltar. Quando ele está voltando por outro caminho, algumas pessoas observam, vai correndo até a casa de um outro profeta, e são os filhos do profeta que chegam até este outro profeta para falar com ele, e conta tudo o que aconteceu. Esse profeta manda selar o jumento dele, vai até o encontro deste profeta que tinha feito isso, e fala: olha, o Senhor me enviou um anjo e disse para que você coma e beba na minha casa. O profeta que tinha vindo de Judá, ele retorna, vai e come na casa desse profeta. Sabe o que acontece? O mesmo homem que o alimentou, que deu comida, disse assim para ele: assim diz o Senhor, por não obedecer à voz de Deus, certamente você morrerá. Você não será enterrado junto com os seus. Olha o tanto de coisa que acontece em um curto período. Quando está voltando, um leão aparece na frente dele e mata ele. Só que o leão matou e ficou do lado. Olha só, ele não fez nada para o jumento, não comeu o corpo, ele ficou do lado. Quando a notícia chega até o ouvido do profeta da cidade, ele vai ao encontro do corpo deste profeta. Chega lá, ele encontra o jumento e o leão parados do lado. Ele pega o corpo, coloca em cima do jumento e volta. Esse homem tinha desobedecido uma ordem direta de Deus. Era somente para ir, falar com Jeroboão e voltar. E às vezes nós estamos indo, querendo comer, querendo beber, e não é para fazer isso. Sabe por quê? Porque o nosso sustento vem de Deus. Que nós possamos ser obedientes em tudo o que Deus tem nos falado para fazer. Toda a ordem de Deus para as nossas vidas, possamos ser sábios o suficiente para obedecer, sem ao menos querer algo em troca. Amém? Que Deus abençoe a sua vida
Fique na paz do Senhor Jesus.